Mas todos, nenhum deles são bons. Seja o vício em ver novela, seja o vício em beber, em fumar, né, ou qualquer outra coisa. É vício, tira você da presença de Deus, então não agrada a Deus. Né? Então qualquer coisa, nada disso tem valor mais. O apóstolo Paulo fala, né, que quando ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor, para ele tudo aquilo que ele valorizava, para ele tudo aquilo que era riqueza, de alguma forma tinha algum valor para ele considerou como esterco. Né, como um nada mesmo. Imagina você considerar como esterco aquilo que para você era importante. Porque quando você tem o Senhor na sua vida, nada mais é mais importante que Ele. Né? Não quer dizer que não existe mais nada para você, mas o Senhor está em primeiro lugar. E foi o que aconteceu com Isaías. Ele disse, ai de mim, né? Ai de mim, coitado de mim, ó dó de mim, né? Que sou um homem impuro, né, de impuros lábios, né, os meus lábios não são dignos, né, de adorar o Senhor, e eu posso vê-lo agora face a face, né, quem sou eu? Mas o Senhor é misericordioso, né, e o que aconteceu? A terceira coisa que acontece, né, a primeira coisa nós contemplamos o Senhor, nós podemos vê-lo, né, face a face. A segunda coisa que acontece, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, né, nós nos confrontamos com o nosso pecado, né, e não conseguimos mais ficar da maneira que ficamos. E a terceira coisa que acontece, nós nos padecemos por aqueles que estão junto a nós. O que ele fala? Olha aí comigo, no versículo 5. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Ele viu não só a necessidade dele mudar, mas a necessidade também das pessoas que estavam à volta dele. Agora ele fica incomodado com a igreja, né, com aquelas pessoas que estão em volta dele, seja a família, seja os filhos, né, seja os parentes próximos, aquelas pessoas que convivem com ele. Agora incomoda ele, né? Ele se entristece por ver as pessoas no pecado, né? E começa a buscar essas pessoas, né? Mostrar para elas o verdadeiro significado de ter uma vida com o Senhor. Isso foi a quarta coisa, né? Não, a terceira. Somos confrontados e ficamos incomodados com as pessoas que estão à nossa volta. E aí a quarta coisa que acontece, o anjo vem e purifica a boca de Isaías. Né, o anjo desce e com uma brasa viva ele purifica os seus lábios. Né, agora ele é digno de falar com o Senhor. É isso que o Senhor faz, ele vem e purifica a nossa vida. Né, a gente achava que a gente não era digno, que nós não tínhamos condições, né, mas o Senhor vem e ele purifica os nossos lábios. Amém, irmãos? Tendo um movimento aqui, né? Atrapalhando a atenção de vocês. Mas olha só. O anjo vem e purifica os lábios dele, né, e agora ele é digno, né, de falar do amor do Senhor, de falar das coisas do Senhor para as pessoas. E aí, no versículo, em Coríntios, abre aí comigo, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. 1 Coríntios. (13) 12. O apóstolo Paulo diz assim: agora vemos em espelho, de maneira obscura, então veremos face a face. Né? Tem algumas bíblias que falam que agora vemos como por um espelho, mas você verá a hora, né, que veremos o face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ele fala isso porque que antes ele conhecia o Senhor, né? Hoje é como se nós olhássemos num espelho e vimos a glória do Senhor refletida em nós. Que agora a gente vê como num espelho, mas virá o momento que nós vamos vê-lo face a face. Né? Então, nós vemos... É como se nós vimos a nós mesmos, né, refletidos ali no Senhor. A santidade do Senhor, ela se reflete em nós, quando nós o vemos verdadeiramente. Né, porque nós já somos semelhantes a Ele. Né, mas chegará o momento, realmente, se você tiver um encontro com Ele, você vai ser igual a Ele. Né, você vai ser santo igual a Ele, puro igual a Ele. E para isso você tem que ter um encontro verdadeiro com Ele. E aí... a quinta coisa que acontece, vamos voltar lá em Isaías 6.
Depois disso, que o anjo veio e tocou seus lábios, ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui. Depois que você tem um encontro verdadeiro com o Senhor, você começa a ouvir o Senhor. É como se tirasse um tanto de cera do seu ouvido e agora você ouvisse o Senhor. Mas por que eu nunca ouvi o Senhor? Porque Ele só resolveu conversar comigo agora, com 30 anos, ou com 40, ou com 50, né? Desde pequeno que Ele me conhece, Ele que me formou, Ele que me criou. Por que só agora eu ouço a voz do Senhor? Porque só depois que você teve um encontro verdadeiro com Ele que você passou a ouvir. Na verdade, Ele sempre falou com você, desde o ventre da sua mãe. Lá em Salmo 139 diz, né, que Ele fala conosco, né, Ele conhece você dentro do ventre, né, Ele conhece você antes mesmo de você existir. Né? Então Ele conversa com você há muito tempo. Só que você dá ouvido é desde que você teve um encontro com Ele. Né? Aí Ele começou a ser ouvido. Né? Você começou a ouvi-lo. E você deu ouvidos a Ele, e agora, por isso que as bênçãos começam a vir depois que você tem um encontro verdadeiro com Ele. Porque antes era praticamente impossível, seus ouvidos estavam tampados, né? E a sexta coisa que acontece, então disse eu, Isaías disse, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Você responde ao Senhor. Né? Não somente ouve, mas agora você também responde. Você não tem necessidade mais, já é o seu prazer responder ao Senhor. Né? Responder, não somente responder uma pergunta qualquer, mas dizer que Ele pode te enviar, que Ele pode cumprir o propósito dEle na sua vida. Né? A adoração, a contemplação, né? A vida com o Senhor é o estilo de vida que Ele quer para cada um de nós. É o propósito que Ele tem para cada um de nós. É uma vida, né, em verdadeira santidade, em verdadeira intimidade com Ele. Porque se você não tiver intimidade com o Senhor, nada vai acontecer na sua vida. Né? Eu disse tudo isso, né, do encontro com o Senhor, para mostrar que sem esse encontro verdadeiro com o Senhor, sem essa adoração verdadeira com Ele, não há restauração familiar, não há restauração do seu interior, não há transformação de vida, né, não há milagre, não há cura, não há nada disso. Né? Mas o pastor fala que, né, é só a gente vir na igreja que a gente é curado. Muitas pessoas, às vezes no primeiro encontro que vem na igreja, no segundo encontro, já é curada, já recebe um milagre, ou fala línguas estranhas, é batizado com o Espírito Santo, né? Mas, na verdade, se ela não buscar o encontro com o Senhor, aquilo tudo ali se perde. Né? E eu tenho um exemplo claro disso, de um encontro verdadeiro com o Senhor. O meu pai, ele veio há 4 meses atrás, ele participou do encontro com Deus, né, dos homens, que foi em junho. E ele era um homem assim, totalmente fechado para o evangelho, totalmente fechado para as coisas do Senhor. E ele já estava endividado há muito tempo, só que ele não via que ele estava endividado, ele não percebia. E ele tentava quebrar a cara na mesma coisa, que ele tinha uma mercearia, e ele tentava fazer a mesma coisa sempre. Né? A gente falava: pai, muda de ramo, né? Vai para outra coisa, vai trabalhar com outra coisa, ou vai ser funcionário. Só que ele era uma vida inteira autônomo, né? Uma vida inteira ele cuidando do próprio negócio. Eu reconhecia que era difícil ele virar funcionário de alguém, né? Ele já estava com 58 anos, né? Já estava com 58 anos, então era complicado. Mas também viver do jeito que estava vivendo não valia a pena, né? Trabalhava de domingo a domingo, até 10 horas da noite, sem ter resultado. Não estava nem trocando, eu acredito, né, eu não tinha conhecimento de tudo, mas eu acredito que ele não estava nem trocando, como é que ele fala? Trocando farinha? Não estava trocando cebola? Não estava nem trocando a cebola, mas eu acho que ele já estava pagando para trabalhar ali, né, onde ele estava ali. Só que ele não conseguia perceber isso. E aí, nada que a gente falasse para ele mudava a cabeça dele. Só que aí ele foi no encontro, eu fiquei, né, assim, até admirada que, né, já tinha 10 anos, foi no dia que fez 11 anos que a gente foi para a igreja, eu e minha mãe e meus irmãos, foi o final de semana do encontro. E ele falou assim: ó, se o seu irmão ficar aqui para mim, ele não abria mão de fechar a mercearia para nada, nem para ir para o encontro. Só, se o seu irmão ficar aqui no meu lugar, eu vou. Aí eu falei com meu irmão, ele ficou. E ele veio para o encontro, né? E aí ele participou do encontro, né? Ele foi, assim, transformado de uma maneira, assim, sobrenatural. Ele mora em Ubá, a gente levou ele lá em Ubá.
Ele foi daqui em Ubar falando de todas as palestras que teve no encontro, de tudo que ele ouviu lá, de tudo que ele recebeu, e falou que foi o melhor final de semana da vida dele, né, que mudou a vida dele para sempre e tal. E aí, beleza, agora a gente vai ver o pós-encontro, né, como fica o pós-encontro. E aí eu mandei uma mensagem para ele, perguntando ele como que foi o primeiro dia pós-encontro dele. E aí ele falou, deixa eu abrir a mensagem aqui, isso já tem 4 meses, né? Deixa eu ir lá na mensagem, peraí. Ó, ele disse assim: meu primeiro dia pós-encontro foi muito bom, me libertei das tentações, tipo cerveja, novela, etc. Muito obrigado, amo muito vocês, realmente se importam comigo, beijos. Né? E aí, depois foram várias mensagens que ele foi mandando. Aí ele foi na igreja lá em Ubar. A gente mostrou uma igreja para ele lá, e ele foi na igreja lá. Aí ele mandou o que ele tinha aprendido naquele dia na igreja. Aprendi hoje que nós devemos servir não a Deus, mas sim a Javé Adonai, o Senhor. O culto foi uma bênção. Né? No caso, eu creio que o pastor pregou, né, sobre... né, os nomes de Deus, né, Javé, Adonai, né, os outros nomes de Deus, e aí ele falou que tinha que servir a esse, né, do jeito que ele ia aprendendo, ele ia falando. E aí ele começava a mandar mensagem, tipo, ó, isso aqui é uma parte de uma música, meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo, Deus é tremendo, aleluia, Senhor, glória a Deus, é as mensagens que ele ia mandando. Aí mandou essa aqui também, de cantares, né, Cantares ou cantar. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. E ele foi lendo a Bíblia sem parar, né? Aí ele, todo versículo que ele achava bonitinho, ele mandava. Melhor é ir à casa onde há luto do que a casa onde há banquete. E aí ela é muito grande. Aí aqui, ó. Eu sou mais do que abençoado, porque eu tenho uma esposa abençoada, carinhosa, dedicada e uma mãe exemplar. Te amo. Aí ele mandava para minha mãe, mandava para mim também, para me ver que ele estava, né? E assim... Deixa eu ver, aqui ó, sacerdote é o responsável em trazer e manter a presença espiritual sobre a sua jurisdição. Ao único Deus Salvador nosso. E aí ele foi mandando. O medo é para quem não sabe o Pai que tem. Entrando ele no barco, seus discípulos seguiram, né, aquela passagem do mar da Galileia. E ele ia mandando mensagem sem parar. Só que aí, quando fez 1 mês que ele tinha vindo no encontro, e ele não tomava decisão nenhuma sobre o mercado, né? E aí, para que você vai fazer? Você vai fechar o mercado? Vai continuar aí do mesmo jeito? Porque isso aí não é a vida que Deus quer para você, né? Porque Deus não quer o servo dele mendigando pão, pelo contrário, Ele quer o servo dele prosperando, né? Porque Deus quer que seus filhos prosperem, né? Se sua vida financeira não está legal, né? Começa a buscar a Deus, coloca o seu joelho no chão, porque não é essa vida que o Senhor escolheu para você, não. E aí... Quando fez 1 mês que ele estava, né, que ele tinha vindo no encontro, o meu cunhado, que é muito radical de esportes radicais mesmo, né, de radical não, levou o skate lá para o bar, né, um skate elétrico, aqueles que vai de controle assim, nunca tinha visto, você sobe, desce com o controle, sobe, morre, desce, morre e sobe também. Meu pai resolveu dar uma voltinha no skate, né, a casa lá é num morro, e ele desceu o morro. E aí... a gente, nada do meu pai voltar, né? Aí meu cunhado tá assim, uai, ele deve estar gostando mesmo, ele deve estar chegando lá no outro bairro já, que nada dele voltar, e aí, nada é chegar, né? Nada é chegar. Aí ligam lá, o telefone toca. Aí era a vizinha lá de baixo, lá do bar do morro, né? Tá assim, aqui, é fulano que tá falando, vem cá que seu pai caiu aqui de skate, não tá conseguindo levantar, não. Aí corre meu cunhado e meu irmão para lá para socorrer ele. Chegou lá para socorrer ele, eu e minha irmã esperando o portão. E nada desse chegar. Ah, quer saber? Vamos lá. Apontamos no carro e fomos lá também. Chegamos lá, estava meu cunhado, meu irmão e um outro cara pegando meu pai do chão e pondo dentro do carro, que ele não conseguia nem levantar. Não conseguia nem esticar as pernas. Aí carregou ele para o hospital. Aí minha irmã que foi com o meu cunhado. Aí de lá ligaram. Falei assim, ó... o pai vai ter que operar, quebrou o fêmur e só quarta-feira que ele vai operar. Vai ter que ficar internado até quarta-feira. E aquilo assim, a gente, meu Deus, o que é isso, né? Caiu de skate, isso tudo está acontecendo, a gente não conseguia entender nada. Aí, beleza, a gente falou assim, Deus tem um plano nisso aí, Deus quer fazer algo. Meu irmão estava de greve, né, da universidade. Aí ele podia ficar na mercearia, né? Cuidando da mercearia, a preocupação dele é a mercearia. Ó, fala pro Rômulo abrir o mercado tal hora e tal, tem isso. A preocupação dele era a mercearia estar aberta.
Aí meu irmão ficava lá para ele. Nisso a gente ia lá no hospital todo dia. Na quarta ele operou, só que aí a operação deu errado. Eu liguei, né, perguntei se tinha dado certo. Minha mãe falou assim, ó, deu errado. Ele tá bem, só que a cirurgia deu errado. O que acontece? Tem como colocar, colar o osso, e tem como também colocar, não, tem como pôr a platina, né? E tem a outra opção que é colocar a prótese. Normalmente essa opção da prótese é para pessoas mais velhas, tipo 70, 80 anos, né, que o osso já está muito, muito fraco. Só que o do meu pai já estava fraco. Né? Aí o que aconteceu? Ele foi pôr a platina. No colocar a platina, o osso quebrou mais ainda. Aí voltou para o quarto, aí foi operar só na sexta. Isso era no domingo que ele caiu. Na quarta ele operou, depois na sexta passou por outra cirurgia. E na sexta passou pela cirurgia da prótese, colocou a prótese. A vantagem é que a platina ele ia ficar 3 meses de cama para poder recuperar. A prótese é mais rápida a recuperação, são 20 dias. Né? Mas a dele demorou uns 40 dias, assim, né? Porque é um processo muito longo, assim, né? Aí, nisso o mercado, meu irmão foi ficando no mercado, foi ficando. Só que aí, a mulher, o que aconteceu? A mulher pediu ponto. O ponto dele, já tinha 2 anos que ele estava lá e a dona do ponto pediu, a dona do imóvel pediu ponto. E ele teve que passar o ponto para a mulher, não tem coisa. Já tinha 2 meses que ele estava enrolando ela para não passar o ponto. Aí foi quando ele foi para o encontro, aí ficou mais 1 mês, né, tentando assim, né, impedir de sair. Só que aí no final da ação não teve mais jeito, aí meu irmão foi, a gente foi lá, fez a mudança, colocou tudo dentro de casa, as prateleiras, as mercadorias, tudo dentro da garagem dele, né, e ele dentro de casa, ele não queria nem sair, não queria ir nem na mercearia. Por quê? Ele até então, até em ter um encontro verdadeiro com o Senhor, ele não percebia que ele estava endividado, que a vida dele estava acabando ali. Depois que ele teve um encontro com o Senhor parece que tirou, né, aquilo que impedia ele de ver as coisas. E aí ele falou, então tá, então pode fechar então, vamos fechar então. Aí fechou, aí todo dia eu ligava, e aí, como é que você tá? Tô me recuperando, tô meio zonza ainda, não tô conseguindo levantar da cama. E aí a gente mandava um monte de livro para ele, um monte de DVD de pregação para ele assistir. Ele já não aguentava mais assistir pregação, ele ligava para minha irmã mora no Rio, minha irmã pegava o fone do computador, do celular, enfiava na televisão dela, no DVD dela, e aí a mensagem entrava no celular dele. Aí ele ficava ouvindo a pregação, ela punha a pregação lá na televisão dela, ficava passando pregação na televisão dela, mas aí ficava ouvindo, lá dentro do mercado. Antes de cair, ele ficava ouvindo pregação dia e noite, dia e noite. Eu ligava para ele o dia inteiro, não dava para falar não. Opa, tentando falar com você, o celular está ocupado, é porque eu estou assistindo, eu estou ouvindo pregação. O dia inteiro ouvindo pregação. E aí, hoje ele está dentro de casa, aí ele nunca queria arrumar um emprego, né, mudar de vida, ele largou o mercado, assim, não teve como, ele não quis largar. Simplesmente Deus, eu falo que Deus permitiu que ele caísse para fazer um reboliço mesmo na vida dele, né? Como diz aquela música, foi numa virada só, né? Que Deus transformou a vida dele. Hoje ele aí ele conseguiu um emprego agora, está recebendo 2 salários, o emprego de um amigo, que ele é motorista só, ele entrega uma fábrica de farinha, ele só fica com motorista, os meninos que entregam, eu estou assim, mas você é motorista? Ele sou motorista. Aí tem um menino que anda comigo, ele entrega as farinhas, eu falei, mas você nem desce do carro, não? Tipo assim, você nem desce da caminhonete, tipo, ajudar o menino, né? Mas eu não perguntei se é para ajudar. Eu falei assim, você nem desce da caminhonete, não? Aí ele, não, de vez em quando eu desço para esticar as pernas um pouquinho, né? Ou seja, ele é pago só para dirigir. Olha só o que Deus deu para ele. Aí ele foi procurar saber se ele podia aposentar. Eu falei, já que eu não estou tendo mercearia mais, eu vou ver se eu já posso aposentar. Ele descobriu que ele já poderia estar aposentado desde 2008. Ou seja, ele perdeu 4 anos de aposentadoria, nós fizemos as contas, 27 mil reais. Aí meu irmão, nossa, já podia ter me dado um carro zero com esse valor, e eu estou aqui andando a pé, meu irmão falou com ele. Ou seja, ele estava tão cego, não que eu vou conseguir, eu vou dar a volta por cima, que eu vou conseguir, eu quero... mas às vezes a gente fica batendo a tecla numa coisa só, e Deus quer uma outra coisa para a nossa vida. Deus tem coisa muito maior, né? Às vezes a gente fica ali cega, não, é isso, se Deus me deu isso, é aqui que Ele vai me abençoar. Talvez não, aquilo ali às vezes foi um momento para você de aprendizado, né? Uma experiência não é uma coisa que se vende no mercado, você vai lá e compra uma dúzia e leva para casa, né? Experiência é algo que Deus te dá durante toda a sua vida.
E melhor que seja experiências com Deus, né? Que essas nos ensinam muito mais. E hoje ele está com um emprego de 2 salários, ele ganha uma cesta base de R$250, ele conseguiu aposentar com mais um salário, olha só. Né? Olha só, ele não conseguiu. Se imagina, ele já podia estar na mercearia aposentado, recebendo aposentadoria, trabalhando na mercearia desde 2008, né? Só que ele não parava nem para pensar isso, né? Então ele já está com 3 salários, né? Agora ele tem tempo para. Eu tenho uma irmã de 6 anos, né? Que está em casa ainda, né? Que é ele, minha mãe e minha irmãzinha. Ele não tinha tempo para sair com ela. Teve um domingo que eu liguei para ele estava no clube. O dia inteiro com ela, chegou no clube 11 horas da manhã, saiu 7 horas da noite, o dia todo no clube com ela, né, passeando, dia de sábado, minha mãe faz curso de cabeleireiro à noite, ele fica com ela, minha mãe faz supletivo, ele que fica com ela agora, antes ela ficava jogada na casa dos outros, né, levava para casa de um tio, levava para casa do outro tio, agora é ele que fica com ela, né, e olha, ele não percebia, né, o tempo que ele perdia. Ele não teve esse tempo comigo, com a minha irmã, com com meu irmão. Mas agora ele vai poder ter com a pequena. Mas ele já perdeu 6 anos da vida dela também, né, que ele já podia estar vivendo com ela. Né, agora ele tem até Facebook. Né, ele nunca entrou na internet, nunca fez um e-mail nem nada. Meu irmão fez um Facebook para ele. Outro dia eu entrei no meu Facebook, eu fiquei uns 20 dias sem internet, eu entrei no meu Facebook, tinha um monte de foto comentada lá dele. Ele comentou um monte de foto minha, ou seja, já sabe comentar foto, já sabe curtir foto, já sabe conversar pelo MSN do Facebook, né? Então, aí eu estava até comentando com meu esposo, ele falou assim, tá vendo, como que pode, né? Ele não conseguia perceber as coisas boas da vida, né? O melhor que Deus tinha para ele, e ele só percebeu isso quando ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Né? Então, se você tem a oportunidade de ir no encontro com Deus, se você ainda não teve essa experiência com o Senhor, né? Vai no encontro. A minha mãe, olha o que o meu pai perdeu. Né? Eu digo perdeu mesmo, porque a minha mãe foi comigo, eu tinha 14 anos, a minha irmã tinha 12 e o meu irmão tinha 10. A minha mãe foi para a igreja. Ela, né, o trem já estava... O trem já está ruim tem muitos anos, né? Endividado, né? Muita briga, muita discussão. E aí ela procurou uma igreja por conta própria. Hoje eu vou numa igreja, eu lembro direito, hoje eu vou numa igreja, não importa qual. Eu sei que eu vou numa igreja evangélica, não importa qual. A primeira que eu ver a porta aberta, eu vou entrar. Né? A gente foi para o centro e ela foi para a igreja. Ali eu batizei, minha irmã batizou, meu irmão batizou. Né? Minha mãe ficou por 6 anos na igreja com a gente. Eu casei, dentro desses 6 anos eu casei, a minha irmã casou. E a minha irmã foi embora para o Rio, eu vim para Viçosa. E aí minha mãe teve a menininha, né? Quando eu casei, ela estava com 1 aninho. E minha mãe meio que ficou desanimada. Ela foi desanimando, porque meio que ela vinha, parece que o alicerce dela era um pouco a gente. Né? Ela meio que não estava muito fixada no Senhor, né? Também. Mas o alicerce, como é que fala? O alicerce dela mesmo não estava ali no Senhor. Foi quando eu e minha irmã fomos embora, 1 ano e pouco depois ela começou com um menino pequeno, né, sem carro, sem nada. Meu irmão ia por conta dele para a igreja, com os amigos dele, voltava com os amigos, né? O menino não é muito companheiro, era mais as meninas. E aí ela se sentiu isolada, se sentiu perdida, meu pai não apoiava ela dentro do mercado de domingo a domingo, né? Ela se sentiu perdida e ela se afastou do Senhor, né? Eu acompanhei de longe, nessa época eu tinha ido morar em Ipatinga, fiquei mais longe ainda, não tinha como acompanhar tão de perto. E aí ela foi desanimando. Hoje ela não vai na igreja mais, né? Já tem 2 anos que ela não vai na igreja mais, né? Ela voltou a beber. Ela voltou aí nas coisas do mundo, né? E meu pai ia com ela. Ou seja, ela foi mais fraca que o meu pai, né? Meu pai foi mais forte com ela, que meu pai estava no mundo e ela estava na igreja. Como ela não conseguiu trazer o meu pai para a igreja, né? Por muita falta de sabedoria dela também, hoje eu vejo isso, né? Porque ela falava muito, né? Se ela devia ter falado menos, né? Tipo, ela cobrava muito, que você tem que ir comigo, que não sei o quê, né? E às vezes as nossas palavras machucam e ferem e atrapalham mesmo, afasta a pessoa do Senhor. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa língua. E aí ela se afastou do Senhor, né? O meu pai conseguiu levar ela para o mundo, né? Ou seja, não conseguiu, ele não obrigou, ele nunca impediu ela de ir para a igreja, mas ele levou ela,
né, a não ir para a igreja mais. E aí ele teve um encontro com o Senhor. Eu creio que ele teve esse encontro, ele aceitou vir para o encontro, porque ele realmente já estava vendo que as coisas já não estavam legais, né? A minha mãe já para lá, não estava nem aí para as coisas de Deus mais, a minha irmã largada lá. E ele veio. Só que aí agora minha mãe não quer mais, né? Não quer mais buscar a Deus. Tipo, e está desanimando ele de ir para a igreja. Né? Então, assim, agora ele tem a obrigação, ele tem a tarefa, a difícil tarefa de trazê-la de novo. Que ele não apoiou ela quando ela veio, mas agora ele reconhece, ele até mandou uma mensagem, deixa eu ler a outra mensagem agora. Ele mandou uma mensagem que depois, assim, ó, quer ver? Oi, meus filhos amados. Hoje li algumas mensagens que recebi no encontro. Né? Foi bênção pura. Muitas lágrimas de alegria e satisfação quando a palavra penetra em mim e as lágrimas descem. É muito gratificante para um pai saber que tem uma família abençoada como a minha e filhos que me amam tanto como vocês. Quero que saibam que eu jamais sairei da presença de Deus, porque eu os amo muito. Se existisse túnel do tempo, eu entraria nele e voltaria lá em junho de 2001, quando a sua mãe me deu esse livro maravilhoso chamado Bíblia, e começaria essa nova fase lá em 2001. Beijos, amo muito vocês. Ou seja, né, a minha mãe deu uma Bíblia a ele, né, quando a gente converteu, tinha uma mensagem no início da Bíblia, né, para que você possa ser iluminado pelas palavras que aqui estão escritas, com amor, né, e tal. E aí, só depois que teve um encontro com o Senhor, que ele, se bobear, ele nunca tinha percebido aquela mensagem ali que ela tinha dado para ele. E aí que ele viu a data que ela deu para ele, a Bíblia, né? Aí falou, se eu pudesse, eu entrava no túnel do tempo e voltava lá atrás, né? Hoje ela estaria com ele junto na igreja, todos os dois juntos, né? Mas aí a gente perde muito tempo, a gente perde muita oportunidade quando a gente não abre os nossos olhos e deixa o Senhor fazer a obra nas nossas vidas, né? E aí ele mandou uma outra também. Meus queridos filhos, gostaria de lembrá-los que a mãe de vocês é que é responsável pela família que somos. Ou seja, ele está reconhecendo as falhas dele, né, em todo o tempo. Foi ela quem os levou para a igreja e perseverou por 6 anos. Vocês precisam carinhá-la muito. Percebo que ela está se sentindo excluída demais. Dê mais carinho e mais amor e mais atenção a ela. Porque ela tá assim... Agora ele foi, agora eu não quero mais. Só que ela está meio que sendo, como é que fala, confrontada, né? Porque está na hora dela voltar. Mas ela não aceita ele ter ido agora, né? Ela queria, eu creio, dentro dela ela queria estar aqui, né? Mas o diabo, ele é muito astuto. O diabo, ele é muito, né? Ele brama como um leão mesmo, querendo tragar mesmo, querendo roubar a nossa alegria, querendo roubar a nossa salvação, né? Uma coisa que ele nunca poderá ter, que é a salvação, ele tenta roubar da gente o tempo todo, né? Mas o Senhor é aquele que cuida de nós e ele é fiel para completar a boa obra em nossas vidas, né? E eu creio que a minha mãe vai vir para a presença do Senhor também, mas isso depende muito da persistência dele, da perseverança dele. Mas eu contei tudo isso para vocês verem o que o Senhor faz, né, quando nós temos um encontro verdadeiro com Ele, né? Precisou, olha só, não é que precisou, mas o Senhor permitiu, porque, vocês conhecem a história da vaquinha? A vaquinha que o fazendeiro lá tinha vaquinha, eles viviam na miséria só? A fazenda caindo aos pedaços, a miséria só. Aí passou um sábio uma vez, né? E aí o cara tá lá, pobre de marré, né? Que é o sustento aqui da fazenda? O nosso sustento é aquela vaquinha ali que dá o leite. A gente pega o leite e vende o leite dela, é o nosso sustento, né? Aí tá. Aí o que aconteceu? Aquele sábio jogou. Estava ele e o discípulo dele. Aí o que aquele sábio fez? Jogou a vaquinha para o precipício. Aí o discípulo, você é doido, você vai matar o sustento da família, eles vão morrer de fome e tal. Aí tá, passaram-se anos, aquele discípulo voltou ali de novo e ele encontrou uma fazenda gigantesca, com muitas plantações, com muitas criações, né? E aí ele falou assim, uai, mas eu vim aqui há muitos anos atrás, tinha uma fazenda velha aqui, né? Umas pessoas pobres morando aqui. Ele, não, era o meu pai que morava aqui. Mas como vocês prosperaram tanto? É porque a gente tinha uma vaquinha, né? Que era o nosso sustento. E aí um dia ela caiu do precipício. E aí o que a gente fez? A gente teve que arrumar alguma forma de
ganhar o nosso pão. E aí a gente comprou semente, a gente plantou, a gente comprou mais, né? E aí ali eles foram correndo atrás. Né? E o que eu vejo? Hoje eu falo até com ele, que o mercado era a vaquinha dele, né? E Deus jogou a vaquinha dele para o precipício, né? Ele colocava todas as forças dele, todas as condições dele, né? Todas as prioridades dele era o mercado. A vaquinha dele, que é o mercado, estava roubando a alegria dele, roubando a vida dele, roubando a família dele, o tempo dele, né? E a salvação dele, né? Estava roubando tudo isso. Então, para pensar um pouquinho aquilo que tem roubado, né, o seu tempo, né, a alegria da sua família. Olha só, o mercado, a vaquinha dele, roubou a infância dos filhos dele, né, ele não viu os filhos crescer, ele não curtiu, né, ele não... Por exemplo, eu ganhei neném, né? A minha irmã também ganhou neném. Ele não curtiu os netos. Ele não foi lá ver a neném da minha irmã teve que trazer para ele ver. Ele veio ver o meu porque é pertinho, né? Ele veio num dia e voltou no mesmo dia, porque o mercado não podia ficar fechado mais que um dia, né? Daí fechou uma tardezinha e voltou de noite. No outro dia já tinha que abrir, né? Então, assim, momentos tão importantes da vida, né? O diabo, ele vai tomando da pessoa e a pessoa não percebe. Mas quando tem um encontro verdadeiro com o Senhor, quando ele contempla o Senhor, ele reconhece quem ele é, né? As impurezas, o pecado dele, aquilo que o afasta de Deus, e reconhece que ele precisa andar em santidade para ter uma vida digna, né? Nada mais vale a pena nessa vida, né? A não ser o Senhor. Amém, irmãos? Eu só queria deixar essa, né, para vocês entenderem mesmo, né, que sem o Senhor nós não somos nada, né? E é o Senhor que faz mudança em nossas vidas. Amém? Pode ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Agradecer a Deus por essa oportunidade. E pedir a Deus mesmo que você venha ter uma vida transformada pelo Senhor. Amém? Não se conforme com a vida que você vai levando. Né? Não se conforme, não use aquelas palavras que as pessoas do mundo usam. Ah, estou empurrando com a barriga. Ah, do jeito que tá andando. Do jeito que tá, nós vamos levando. Né? Não use essas palavras. Porque o que o Senhor tem para você é muita coisa. É coisa grandiosa. É coisa que os olhos não podem ver, os ouvidos não podem ouvir, o coração humano não pode desejar. Você já viu? O coração do homem deseja um carro, não deseja? Então, o coração de muitos homens já deseja um carro, deseja uma casa própria, deseja um vestido novo, né? Deseja o quê? Né? Um presente. São coisas que chegam ao nosso coração. Mas o que Deus tem preparado para nós é coisa que não chega ao nosso coração. É coisa grande demais. Né? A gente não tem condição de imaginar, nós não temos condição nem de desejar. É o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Amém? Então feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te exaltamos, te glorificamos por essa oportunidade, Deus, aqui na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado verdadeiramente aos nossos corações, o Senhor tem transformado nossas vidas, Senhor, e te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor venha verdadeiramente fazer com que cada um aqui, Pai, tenha um encontro verdadeiro com o Senhor, assim como Isaías teve essa experiência maravilhosa, ó Deus, de poder contemplá-lo, de poder vê-lo assentado, Senhor, no seu alto e sublime trono, poder te glorificar, dizer santo, santo, santo é o Senhor. Aqui nós estamos, ó Deus querido, queremos mesmo, ó Deus querido, ter a mesma experiência contigo. Deus, reconhecemos os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas, ó Deus querido, que podemos, ó Deus querido, realmente ser santificados pelo Senhor, pelas tuas mãos de poder, ó Pai querido, porque as tuas misericórdias duram eternamente, Senhor, e elas são as causas de não sermos consumidos. Pai, vem, ó Deus, derramar o teu poder em nossas vidas. Ó Pai, colocamos à tua disposição as nossas vidas, Senhor, queremos ouvi-lo, Deus, queremos responder ao teu chamado, Pai, abra os nossos ouvidos espirituais, abra o nosso coração, Deus, e venha mesmo, Deus, fazer a obra acontecer em nossas vidas, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, Deus, e te agradecemos, amém, Pai, amém. Pastor Marcos? Queridos, graça e paz, amém? Nós estamos num discipulado ali em cima e hoje a gente não conseguiu organizar o louvor, foi o dia inteiro discipulado, ontem e hoje, e por isso nós estamos assim meio na correria. Mas quem foi abençoado hoje com a palavra da Rafaela, amém? Amém. Deus tem levantado pregadores e pregadoras, né, para
suprir a necessidade aí do reino de Deus. Nós vamos fazer nessa noite, ter a oportunidade de ofertar ao Senhor, de honrar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E eu convido você para fazer isso. E nós não temos hoje violão, não temos bateria, não temos teclado e nem cantor, só o Tatão que está aqui, né? Mas não vamos arriscar cantar sem louvor não, sem instrumento não. Nós vamos orar ao Senhor e você terá a oportunidade de fazer isso e depois nós vamos cumprimentar você na porta. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Meu Deus, queremos colocar diante do Senhor a expressão do nosso louvor através do dízimo, da oferta que honra o Teu nome e que profetiza a nosso respeito as bênçãos que cremos que o Senhor tem para nós. Oramos, Deus, para que o devorador seja repreendido, para que a maldição seja cancelada, para que todo argumento do inferno seja desfeito contra as nossas vidas no poder do nome de Jesus, e que a Tua bênção esteja sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, no nome de Jesus, Pai. Nós profetizamos a Tua bênção e cremos na abundância, cremos na colheita, cremos no agir sobrenatural do Senhor nessa área. No nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Deus abençoe você. Como é que é? Pode fazer isso, né? Pode ofertar ao Senhor. Não vai ter música hoje, mas pode fazer isso. E o Tatão vai dar um aviso. Jesus, o pessoal aqui da igreja responsável a juntar a cesta básica, acho que eles deram um papelzinho para cada um pedindo alguma coisa. Quem estava, às vezes não. Mas quem quiser trazer, mesmo não tendo um papelzinho, pode trazer e a gente pede para trazer no domingo, que é o dia de trazer para a gente juntar. Amém? Então vocês podem ofertar. Nós vamos cumprimentar agora, em nome de Jesus.